Olá, pessoal, estamos de volta agora para o nosso último encontro, o 10º. Passou rápido, né? Tá vendo? Olha só que legal. É, nessa aula, né, online aqui, que eu estou disponibilizando para vocês, esse 10º encontro eu dividi em duas partes, né? A aula então está dividida em duas partes. A primeira parte nós vamos falar sobre basicamente as tecnologias aplicadas à utilização de metodologias ativas, mas de uma forma geral, né? Ou seja, vamos focar nas funcionalidades e aí sim buscar as tecnologias. E na segunda parte da aula, nós vamos falar então especificamente de algumas tecnologias que são atualmente muito utilizadas para a aplicação das metodologias ativas. Vamos lá então? Preparados? Vamos lá. Podemos iniciar então falando então sobre tecnologias, mas o que são tecnologias? A ideia aqui é que são ferramentas que vão auxiliar no processo, no caso especificamente aqui no processo de ensino-aprendizagem. Mas aí vem a pergunta, né? Quais são as tecnologias mais adequadas? Será que existem, né, as mais adequadas? Quais são as mais modernas, né? Então, fazendo uma busca, né, por tecnologias aplicadas a métodos ativos ou metodologias ativas, a gente encontra resultados assim bem grandes, né? Então aqui, ó, 1.720.000, né, softwares para métodos ativos e aqui 511 milhões para aplicativos, né, apps, né, para métodos ativos. E se a gente vai fazer essa mesma busca em português, aí nós encontramos um pouquinho menos, mas também um número enorme. E aí, né, a pergunta: o que usar? Qual usar? Mas cabe uma outra pergunta: será que é isso que realmente importa? Né? Será que importa se as tecnologias são as mais modernas ou as tecnologias efetivamente que nós queremos aí identificar precisam ser as mais atuais? O que realmente importa? Analisando aqui, então, a gente vê a tecnologia, né, é, nessa ponta aqui, e as funções que ela desempenha. Então, pensando em tecnologia e tecnologia aplicada à educação, nós não temos que nos importar a tecnologia. É lógico, né? Quanto mais moderna, melhor. Mas o importante são as funções que essas tecnologias desempenham. E aí, refletindo sobre, né, quais seriam as funções, ou as principais funções digitais necessárias ao utilizar metodologias ativas. Bem, fazendo uma análise e pegando a experiência que nós temos na área, nós podemos chegar em 8 grandes categorias de atividades digitais que podem ser utilizados quando nós utilizamos metodologias ativas. Começando aqui pela primeira, que é desenvolver atividades individuais e colaborativas. As atividades de pesquisa, atividades que envolvam a colaboração como um desenvolvimento de um projeto, por exemplo, né? Na semana passada, por exemplo, desculpe, na semana passada, não, nessa semana aqui, eu vou trabalhar com os estudantes do curso de gestão empresarial a aplicação de uma técnica conhecida como Scamper. E essa técnica eles vão aplicar em estudos de casos empresariais reais, né? E isso será feito em grupo. A troca de informações entre eles, entre os estudantes, vai ocorrer, por exemplo, nessa determinada aula, a gente determinou que vai ser feita por WhatsApp. A proposição de soluções ocorrerá por meio de uma apresentação
em PowerPoint, que essa técnica Scamper ela propõe exatamente isso, né? A descoberta de possíveis soluções de problema. Então, essa apresentação vai ser feita em PowerPoint, que os estudantes vão preparar, e o envio, né? Depois de preparado e tudo mais, vão criar um vídeo de apresentação, vão então submeter esse vídeo para o YouTube, e então basicamente o grupo vai me entregar como resultado desse processo o link desse vídeo no YouTube, e aí vai haver a avaliação. Então isso, por exemplo, seria o desenvolvimento de uma atividade colaborativa, né? E tem também atividades individuais ali envolvidas, né? Porque cada um está envolvido em um processo e o todo, né? Essa relação entre os vários indivíduos compõe o todo, que daí, no caso, vai ser essa colaboração. Fomentar também esse segundo item, né? Então aqui, fomentar a aprendizagem colaborativa. Existem ferramentas específicas que colaboram com processos de desenvolvimento em grupo, por exemplo, né? Principalmente em tempos como o que nós estamos passando, a pandemia Covid-19, essas ferramentas são fundamentais. Então, o Google Docs, as ferramentas da Microsoft, como por exemplo o Word, né, um editor de texto. Não sei se vocês sabem ou conhecem, né? No Word basta habilitar a opção lá em cima no menu, né? Revisão, controlar alterações, e tudo que você fizer no documento vai ser registrado a uma determinada pessoa. Então, no documento é identificado com cores diferentes e as pessoas que estão efetivamente modificando esse documento. Então, são ferramentas como essas, né, que permitem essa troca de informações, permitem o trabalho colaborativo. Hoje em dia, ferramentas de videoconferência e gestão de equipes estão sendo muito utilizadas. A gente vê, né, lives, etc., sendo feitas, e ferramentas como o Zoom, Teams, Google Meet e outras tantas poderiam aí também entrar nessa categoria de fomentar a aprendizagem colaborativa e também desenvolver atividades individuais e colaborativas. Um outro conjunto, né, de categorias de atividades digitais poderia ser avaliar os alunos por meio de rubricas ou conceitos, né? Então são muitas as ferramentas que podem ser utilizadas. Uma delas é o próprio SAA, que trabalha com conceitos, né, que a gente vem utilizando ao longo de todo esse curso, né? O Google Forms pode ser utilizado, né, para isso também o Socrative e tantas outras ferramentas. Uma outra categoria seria a publicar ou divulgar trabalhos, desde um blog, né, no Blogspot, por exemplo, ou então um próprio YouTube, né, vídeos no YouTube. O Facebook, né, pode ser utilizado para um foco educacional. Eu me lembro que, há alguns anos atrás, uma universidade americana lançou um curso de MBA, onde o conteúdo e os trabalhos e toda a colaboração ocorriam 100% via Facebook. O Twitter também ele pode ser utilizado aqui, né, como uma outra ferramenta de informativo, efetivamente de distribuição de informações, e aí de multilado, né, ou seja, múltiplos lados, não só do professor para os alunos, mas também de todos os lados para todos os lados, e uma infinidade de outras ferramentas digitais. Uma outra categoria que é criar videoaulas e vídeos interativos. Então aqui também existe uma infinidade de possibilidades, existem milhares de aplicativos para celulares que permitem a criação, edição de vídeos. Para publicar no YouTube, né, você tem então lá os principais, a criação de canais. Então existem muitas opções aqui de tecnologia em si. Em termos de videoaulas, né, por exemplo, o PowerPoint apresenta recursos bem legais de criação de narrações interativas.
O OBS, né, Studio, também é uma excelente ferramenta para a criação de videoaulas. Numa outra categoria, que é criar murais digitais, né, então aonde que eu vou expor a minha informação? Então, uma página da internet já basta. Um blog ou então uma postagem inicial de um blog poderia ser um mural, ou ainda a utilização de recursos mais específicos, como Moodle ou Blackboard, que são ferramentas, AVAs, né, ambientes virtuais de aprendizagem, específicos para essa finalidade. Criar apresentações também é uma outra categoria, e aí ela se encaixa muito próximo, né, com criar videoaulas ou vídeos interativos. Então a gente tem hoje uma relação muito forte entre essas duas categorias, mas aqui no caso a gente pode dizer que a criatividade é o limite. Tem uma infinidade de possibilidades, o PowerPoint, o Prezi, o SlideShare, entre muitas outras opções. É interessante escolher o que mais você se sinta, o que mais lhe convier, o que você se sinta mais à vontade para criar. Tem uma fala muito interessante em programação que diz o seguinte, é uma pergunta, né? Qual é a melhor linguagem de programação? E a resposta é bem simples, é aquela que você mais conhece, é aquela que você domina. Essa é a melhor linguagem de programação. Então aqui nesse caso, né, em termos de criar apresentações, qual que é o melhor software, qual que é a melhor plataforma? É aquela que você domina. Tá? E por último, o gerar questionários e avaliações, também muita relação com esses outros aplicativos de avaliar os alunos aqui por meio de rubricas, desculpe, e conceitos. Tem também muitos aplicativos aqui, bem mais, né? A única diferença entre essas duas categorias é que aqui eu posso fazer de forma livre, né? Independente no sentido de não vinculado estritamente a um determinado conteúdo. E aqui eu tenho muitos aplicativos, o SAA é um deles, o Plickers é outro, o Kahoot, o Quizlet, Google Forms e tantas outras possibilidades. Eu coloquei aqui nessa roda, vamos falar aqui a roda da fortuna, né? Bem que poderia ser, né? Mas aqui, olha só, eu coloquei então as categorias e os principais, nem principais, mas alguns representantes dessas categorias. Por exemplo, aqui, criar apresentações, a gente já falou, o Prezi, o PowerPoint, o SlideShare e assim por diante. Então, a gente pega uma outra categoria aqui, ó, publicar e divulgar trabalhos. A gente tem lá o WordPress, o Blogger, Twitter, e assim eu coloquei aqui algumas possibilidades de softwares muito utilizados ultimamente. Bem, em termos de metodologias ativas, como que eu posso escolher? Então a ideia básica é a gente entender qual é, dada o método, dada a metodologia que nós vamos utilizar, qual é basicamente essas funções ou atividades digitais que nós vamos ter que desenvolver, e aí sim, em cima dessas atividades eu escolho as ferramentas. Então no caso aqui um exemplo, né? Aprendizagem baseada em projeto. A gente viu que quando nós utilizamos essa estratégia, existem diferentes fontes de informações e também possibilidades de estratégia de aprendizado, inclusive locais, né, para além da sala de aula. Materiais e equipamentos diversos, e isso vai depender basicamente da natureza do projeto em si. Muito bem. Essa é a ideia base da aprendizagem baseada em projeto, né? E o que nós poderíamos verificar de comum, de atividades digitais que nós vamos utilizar? Então eu elenquei aqui algumas delas: desenvolver atividades individuais e colaborativas. Eu preciso de ferramentas para que ocorra isso. Eu preciso também de ferramentas para fomentar a aprendizagem colaborativa.
eu preciso ter ferramentas para publicar e divulgar trabalhos, preciso ter ferramentas para criar videoaulas e vídeos interativos, criar apresentações, gerar questionários e avaliações interativas e criar murais digitais. Então vejam, dado um método, uma metodologia, eu vou então entender quais são as atividades relacionadas a esse método ou essa metodologia, para daí sim buscar uma tecnologia ou tecnologias para a sua utilização. Um outro exemplo, aprendizagem baseada em problemas, PBL. Então, a gente tem, então, basicamente, a gente viu já isso ao longo do curso. A gente vai ter, então, salas para trabalho, estudo e discussão em grupo. Vamos ter cenários ou contextos problemáticos, vão ter, então, esses cenários vão ser elaborados pela equipe de professores. Geralmente, a gente trabalha com problemas reais, às vezes também acadêmicos. As referências básicas de estudos e a biblioteca para pesquisa a gente vai utilizar. Então vejam, é uma gama de um conjunto de critérios e pré-requisitos necessários que vão então desencadear também numa gama de atividades digitais que nós vamos ter que elaborar. E aqui muito próximo da aprendizagem baseada em projetos. A gente vai ter também, basicamente, as mesmas atividades ali, desenvolver atividades individuais em grupo, aumentar a aprendizagem colaborativa e assim por diante. Então, uma vez que eu identifiquei isso, aí sim eu vou buscar ferramentas adequadas e propícias para trabalhar a aprendizagem baseada em problemas. Um outro exemplo, por exemplo, estudo de caso. No estudo de caso, eu tenho que ter um acesso a um banco de casos, eu tenho que ter material de referência para estudos teóricos, tem que ter um quadro para registro de síntese, as salas têm que ter um formato apropriado, né, para que efetivamente a gente possa fazer as discussões. E aí, resumindo, então, as atividades principais que nós vamos ter que trabalhar são essas aqui, ó, desenvolver atividades individuais e colaborativas, eu tenho que ter um espaço para publicar e divulgar os trabalhos, eu tenho que também criar apresentações e gerar questionários de avaliação interativa. Então, principalmente essa. Pode envolver outras, mas principalmente essa. E aí eu vou buscar as aplicações. Um outro exemplo, lá, instruções em pares. Eu tenho que ter também um banco de questões de conceito, eu tenho que ter uma sala de aula com acesso à internet, equipamentos para professores e alunos e assim por diante. E aí, quais seriam as atividades? Eu vou ter que criar videoaulas ou vídeos interativos, tenho que criar apresentações, tenho que gerar questionários e avaliações interativas. A mesma coisa com sala de aula invertida. Eu tenho um conjunto lá de possibilidades e eu tenho as atividades que efetivamente eu vou utilizar. Então, as atividades aqui no caso de sala de aula invertida, lá, desenvolver atividades individuais e colaborativas, publicar ou divulgar trabalhos, eu tenho que ter aonde eu possa criar videoaulas e vídeos interativos, eu tenho que criar apresentações, eu também tenho que gerar questionários e avaliações interativas, tenho que criar murais digitais, enfim. Eu queria que efetivamente vocês entendessem isso. A gente tem que partir das atividades digitais que um método ou uma metodologia ela implica, para daí sim nós identificarmos quais serão, né, os programas, as tecnologias, os aplicativos que nós vamos então escolher. Enfim, a gente poderia então resumir, né, nesse quadro aqui, olha só. Eu tenho então que conhecer o método, metodologia. Uma vez que eu identifique e conheça esse método, metodologia, eu vou pensar e descrever quais as etapas, basicamente, que eu vou ter que trabalhar. Vou relacionar as etapas com as categorias digitais e só então que eu vou especificamente escolher as tecnologias mais apropriadas para a aplicação desse método ou metodologia. Pessoal, então essa foi a nossa primeira parte desse nosso 10º encontro, ok? Vejo vocês para a segunda parte. Até mais. Tchau!